A reforma tem um prazo de transição. A gente está com a percepção, Giovana, que esses contratos vão ser atingidos de forma bastante diferente um do outro, dependendo da região e dependendo da forma como os atores econômicos vão atuar. Secretário, obrigada por conversar com a gente aqui durante o nosso evento. O Ministério lançou agora, muito recentemente, o Guia de Debêntures para os estados, né? Quais os impactos práticos esperados, né, do ponto de vista do senhor, com as mudanças definidas, pensando nos critérios de enquadramento dos projetos? Exatamente, Giovana. Esse manual, na verdade, ele ajuda os estados a construírem tudo que eles precisam de regulação, né? Na verdade, quando a gente publicou a portaria o ano passado, definindo os critérios para autorizar as debêntures incentivadas, a gente criou alguns requisitos de incentivo a projetos que envolvam itens de sustentabilidade, né? No Ministério, a gente tem, no projeto de rodovias, pelo menos entre 1 a 2,5% no mínimo da receita do projeto destinados à resiliência das infraestruturas e transição climática e energética. A gente quer que os estados desenvolvam projetos semelhantes para a gente poder dar o benefício da debêntures incentivadas. Então a gente colocou esse incentivo, essa política pública para todos os estados seguirem. E aí para isso é necessário, leva tempo. A gente sabe como é complexo a gente transformar a cultura de projetos, então a gente deu um prazo longo para os estados se adaptarem, criou esse manual, essa cartilha para ajudar os estados a construírem isso, e é muito nessa linha, e a gente já tem estados já autorizando projetos já nessa linha já, então a gente está fomentando esse desenvolvimento de projetos com sustentabilidade. Secretário, falando aí do assunto do momento, né, a reforma tributária, como é que o Ministério está se adiantando para contemplar os ajustes contratuais necessários aí, considerando o período de transição? A gente já fez 2 seminários sobre esse assunto. Esse tema, a gente não tem ainda uma solução para cada, que resolva todos os contratos de uma vez. Nós temos contratos maduros, temos contratos iniciando em fases distintas de desenvolvimento dele. Uns com muito investimento a fazer, outros com pouco investimento a fazer, mas manutenção. A reforma tem um prazo de transição e isso muda muita coisa em relação ao impacto econômico em cada um dos contratos. A gente está com a percepção, Giovana, que esses contratos vão ser atingidos de forma bastante diferente um do outro, dependendo da região e dependendo da forma como os atores econômicos vão atuar. Então, dessa maneira, a gente está propondo criar uma Câmara Setorial de boas práticas no setor de infraestrutura rodoviária e ferroviária para construirmos uma agenda de boas práticas em relação à reforma tributária. Aproveitar o que tem de melhor nela para a gente diminuir o impacto da reforma nos contratos. A gente acredita que muitos dos contratos talvez nem tenham impacto negativo, muitos vão ter impacto positivo. Mas isso vai depender de cada caso. Então a gente está numa construção, não só nós, governo, mas também com o setor privado, um diálogo aberto, amplo, e eu acredito que a gente vai, através dessa Câmara Setorial, discutir mecanismos de melhora, de desenvolvimento. Mas claro que a NTT vai tratar desse assunto regulatoriamente, vai reequilibrar os contratos que forem necessários, mas a gente acredita que não vai ser uma solução única, vai ser solução para cada caso. O senhor tem defendido bastante a questão da otimização da malha ferroviária com o uso do transporte de passageiros, né? O que a gente pode esperar de novidades para estimular essa vertente aí no horizonte próximo? E o senhor pode adiantar sobre a portaria esperada com as novas normas para outorgas ferroviárias? Então, a portaria está pronta, vou apresentar para o ministro agora na próxima semana, provavelmente a gente vai marcar uma data para publicar ela ainda no mês de novembro. Acho que é uma portaria muito inovadora, traz várias coisas diferentes e ela incorpora todos os melhoramentos regulatórios que nós fizemos na política pública de rodovias, né? Então, a gente fica com os dois setores muito alinhados, muito modernos, muito alinhados ao que tem no mundo das melhores práticas, né? Ao mesmo tempo, a gente está desenvolvendo vários projetos na carteira, né? A gente está com pipeline de ferrovias de carga, ferrovias greenfield, estão todas andando. Muito provavelmente nós vamos ter vários leilões ano que vem de ferrovia de carga. De passageiro, nós contratamos 6 projetos estão praticamente prontos e depende um pouco de alguns ajustes contratuais
e de algumas soluções para a gente soltar essa carteira de passageiros. Espero que a gente consiga soltar pelo menos 2 projetos ano que vem de passageiros. E uma coisa importante, Giovana, que a gente está pensando e está estruturando, ter no Ministério uma carteira de projetos. Eu vou ter projetos contratados, estudados. Em algum momento para frente, nós vamos botar esses projetos no mercado, ou com a participação do governo, ou com o setor privado sozinho tocando os projetos. Eu acho que é importante deixar um legado para próximas gestões de projetos que olhem a malha ferroviária e aproveitem ela. A gente está buscando soluções em que você possa passar numa ferrovia de carga também transporte de passageiros, como é feito em vários países da Europa e nos Estados Unidos. Isso é possível com modernização, com sinalização adequada, com comunicação mais moderna e uniforme. Hoje a gente, infelizmente, as nossas operadoras, cada uma trabalha com um sistema diferente, com uma comunicação diferente. Então a gente tem estimulado uma alta regulação do setor, para o setor buscar soluções que equilibrem e tenha uma interoperabilidade dessa malha como um todo. Então, isso é uma mudança que vai acontecer aos poucos. A política pública está definindo isso, estimulando isso bastante. E eu acredito que isso vai facilitar a gente otimizar o uso da malha. A gente tem uma malha muito pouco usada, que precisa ser usada na sua capacidade máxima para ter produtividade, para ter economicidade nessa malha. Então, a gente está buscando esse desenvolvimento.